Se a gente parar para pensar, a história do Brasil é, na verdade, a soma de incontáveis jornadas. Para entender o país de verdade, o nosso povo, a gente precisa seguir os caminhos que foram abertos, as rotas que definiram quem nós somos hoje. Então, vamos começar com uma pergunta bem pessoal. De onde veio a sua família? Os avós, os bisavós, será que eles sempre viveram na mesma cidade, no mesmo estado? Olha, para a esmagadora maioria dos brasileiros, a resposta é um sonoro não. E é exatamente aí que está o ponto central da nossa conversa de hoje. Entender o Brasil é, basicamente, decifrar o mapa dos seus deslocamentos. São as migrações, as buscas que ao longo dos séculos desenharam e redesenharam a nação que a gente conhece. No fundo, a gente está falando de histórias de família. Cada seta que vemos no mapa de migração representa, na verdade, milhões de decisões pessoais, de gente que buscou esperança, que teve que se despedir, tudo em uma busca sem fim por um futuro melhor. Tá, mas o que foi que moveu essas famílias primeiro, né? O que tirou tanta gente do litoral e levou para o interior do continente? Bem, foram os grandes ciclos econômicos. Eles funcionaram como verdadeiros ímãs, puxando as pessoas para o coração do Brasil. Para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa jornada, é preciso olhar o ponto de partida. Dá uma olhada aqui. No século XVIII, o Brasil era, essencialmente, um país de beira de praia, uma nação litorânea. A grande saga da ocupação do interior, bem, ela estava só começando. Primeiro foi a febre do ouro, uma verdadeira corrida que levou multidões para o que hoje conhecemos como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Logo depois veio o café, o nosso ouro verde, que redesenhou completamente o Sudeste, atraindo gente de todo lugar para São Paulo e Rio. E lá para o finalzinho do século XIX foi a vez da borracha, que levou milhares de nordestinos para encarar a imensidão da Amazônia. Cada ciclo, uma nova onda de gente se movendo. Agora, se os séculos anteriores foram marcados por esses ciclos mais específicos, o século XX virou o jogo. A coisa acelerou de um jeito dramático. A escala, a velocidade da migração, tudo mudou e transformou o Brasil para sempre. E essa transformação ela é visível. Olha só esse mapa. Cada seta colorida representa milhões de jornadas familiares, conectando as regiões do país de um jeito que nunca tinha acontecido antes. É, literalmente, a imagem de uma nação moderna se formando em tempo real. Para a gente entender esse mapa que parece tão complexo, podemos dividir tudo em 4 grandes forças. Primeiro, a industrialização de São Paulo, que virou o principal destino de milhões de nordestinos. Depois, a ousadia da construção de Brasília, que atraiu os famosos candangos para o Planalto Central. Em paralelo, a expansão da agricultura, com famílias do Sul abrindo novas fronteiras. E, por fim, novos projetos de mineração que fizeram surgir cidades no meio da floresta. E é importante dizer que esse movimento todo não foi só espontâneo, não. Havia um projeto de Estado por trás disso, a chamada Marcha para o Oeste. Foi uma política que incentivou e até financiou a ocupação do interior. Era visto como algo estratégico para a segurança e para a integração do país. E assim a gente chega nos tempos mais recentes. E aqui a história ganha novos capítulos, sabe? Aqueles padrões antigos de migração começam a mudar, de umas maneiras bem complexas e, olha, muito interessantes. Pois é, um fenômeno fascinante começou a ganhar força nas últimas décadas. A migração de retorno. Aquele fluxo histórico, quase uma regra do Nordeste para o Sudeste, que marcou o século XX, ele começou a se reverter. Um novo mapa de rotas está sendo desenhado. Então, a comparação fica bem clara. Se antes o grande movimento era do Nordeste para o Sudeste, do campo para a cidade, hoje o cenário é muito mais diverso. A gente vê esse retorno às origens, vê mais gente se movendo dentro das próprias regiões e aquele êxodo rural gigantesco já não tem a mesma força de antes. E essa tal de migração de retorno é um conceito-chave para entender o Brasil de hoje. Basicamente, é a jornada de volta para casa. Ela é motivada tanto por novas oportunidades econômicas que surgem nos lugares de origem, quanto por uma vontade de se reconectar com as raízes. E o impacto disso é enorme. Essa volta injeta capital, conhecimento e experiência nas economias locais, principalmente no Nordeste, criando novos polos de desenvolvimento e desafiando aquela velha narrativa de que o único caminho era sair. No fim das contas, a história do povoamento brasileiro é uma saga que não tem ponto final. As setas no mapa continuam em movimento, traçando novas direções. Esse mapa nunca vai estar completo. Isso nos faz pensar: qual será o próximo grande fluxo que vai redesenhar o Brasil que a gente conhece?